Três pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo. A é positiva, B e C são negativas. Então eu vou colocar aqui no meu desenho, que eu já preparei previamente. A ela é positiva, B e C são negativas. Estão presas nos vértices de um triângulo equilátero. Então a distância aqui é igual à distância entre as cargas é a mesma, né, para todo o triângulo. No instante em que elas são soltas simultaneamente, a direção e o sentido das suas acelerações serão mais bem representadas pelo esquema. Bom, se a gente está falando de aceleração, a gente lembra que força é igual a massa vezes a aceleração. A força e a aceleração têm a mesma direção, né? Porque a massa é sempre um valor positivo, né? A massa nunca pode ser negativa, né? Então o único jeito de você alterar a direção, aliás, o sentido aqui do vetor aceleração, seria se você multiplicasse por um número, por exemplo, menos 1, né? Aí você alteraria o sentido do vetor aceleração. Mas a massa nunca é negativa, ela só pode ser positiva. Então ela pode ser 2, ela pode ser 3, mas então a única coisa que ela faz é aumentar o vetor aceleração, né? Então, a gente já sabe que o vetor aceleração tem sempre a mesma direção do vetor força. Então, se a gente achar a direção e o sentido do vetor força, a gente está achando também a direção e o sentido do vetor aceleração. Então, vamos achar a direção do vetor força em cada um dos casos. Então, vamos olhar para A. Qual é a força que A faz em C e qual é a força que A faz em B? Então, vamos pegar os vetores aqui que eu já desenhei. Então, olha só, a força que A faz em B é uma força de atração. Então, eu vou colocar uma setinha aqui em B, apontando para A, né? Porque A está atraindo B. E qual é a força que A faz em C? É uma força de atração também. Então, vamos colocar aqui uma setinha cinza, apontando para o objeto A. Então, beleza, são duas forças que A faz, ela faz uma força em B, ela faz uma força em C. Agora, vamos olhar a força que B faz em A e a força que B faz em C. Então, vamos lá, qual é a força que B faz em A? Olha, B é negativo e A é positivo, então B está puxando A. Então vamos colocar aqui uma força puxando A, na direção de B. E qual é a força que B faz em C? Ora, B é negativo e C é negativo. Então vamos colocar aqui uma força, né, de repulsão, né, ver que ela está apontando no sentido oposto ao sentido de B, então ela está querendo se afastar de B, né? Essa força está atuando aqui em C para jogar C mais para longe de B. Então já desenhei as duas forças que B faz. E agora vamos olhar as forças que A faz em C, as forças que C faz em A e C faz em B. Então olha aí, C é negativo, A é positivo, então C vai puxar A. Então vamos colocar uma força aqui puxando A na direção de C, no sentido de C. C é negativo e B é negativo, então vamos colocar aqui uma força repelindo B, né? Maravilha. Então acabamos de desenhar aí todas as forças que estão atuando em cada uma das cargas. Qual dos desenhos aqui representa esses vetores, né? Percebe que aqui eu tenho em cada carga dois vetores atuando, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compor esses dois vetores e achar o vetor resultante, que aqui no desenho, nos desenhos ele só está mostrando os vetores resultantes, né? Então vamos compor esses vetores e vamos ver que direção a composição atua, né? Então olha aí, vamos usar o método do paralelogramo, vamos traçar aqui uma paralela, a linha azul, e vamos traçar aqui uma paralela, a linha cinza, e vamos desenhar um novo vetor. Vamos fazer a mesma coisa aqui, traça uma paralela à linha laranja, ao vetor laranja, traça uma paralela ao vetor cinza, e vamos desenhar então aqui a resultante. Aqui eu posso fazer uma decomposição que é o seguinte: eu vou decompor nos eixos vertical e horizontal. Se eu decomponho o vetor laranja no vetor horizontal, eu vou descobrir que ele aponta nesse sentido e nessa direção. Se eu decompor o vetor azul na horizontal, eu vou descobrir que ele aponta nesse sentido e nessa direção. Os vetores não são iguais, as cargas não são iguais, então esses vetores aqui, a decomposição deles aponta na mesma direção em sentidos opostos, então um vai cancelar o outro, né? Então esses vetores de sua decomposição horizontal é como se não existisse, uma decomposição cancela a outra. Agora a decomposição vertical, olha aí, o vetor laranja aponta nessa direção e nesse sentido, e o vetor azul também vai apontar nessa direção e nesse sentido. Então o que vai acontecer com dois vetores que se somam? Eu vou ter um vetor maior apontando nessa direção e nesse sentido. Então, em A eu tenho um vetor apontando resultante nessa direção,
Em B, eu tenho um vetor apontando nessa direção, e em C, eu tenho um vetor apontando nessa direção. Qual das opções aqui representa esse desenho? É a opção B. Bacana, pessoal? Tranquilo? Um abraço.